Olá a todos vocês que são visualizadores do nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vamos enfocar a reencarnação de Moisés, doutrina do insigne, do ilustre erudito, palestrista Javal Elam. Eu o respeito hoje verdadeiramente. Eu vi uma aula dele, magnífica, onde ele expõe essa doutrina. Embora não concorde, decidi fazer um vídeo a respeito. A sua ideia pode não ser a dele, como a minha também pode ser outra. Nós temos liberdade de expressão, liberdade de pensamento, mas aqui vai o que nós fizemos para vocês. Aqui estamos, portanto, com o nosso trabalho. Javal Elam e a reencarnação de Moisés. Há tempos atrás, desafiei Jean para um debate em uma live pública. Ele não me ignorou, mas sutilmente me pôs à prova através de um dos meus melhores alunos. Um aluno que nós tivemos há algum tempo, que nos afastamos dele, mas fantástico. Despertamos nele algumas capacidades, ele colocou no meu Instagram e deixou lá. Apesar de afastados, ele não mexeu naquilo que está no meu Instagram. Rafael, meus respeitos. Então, o potencial desse aluno foi despertado. E ele, então, satisfeito, serviu de ponte entre mim e Flávio Vale, que é o principal admirador de Javal Elam. Ele fez com que eu fosse convidado por esse admirador de Jean para uma entrevista. Apareci no programa de Flávio, uma referência quando se fala de entrevistadores de gente famosa. Porém, meu aluno intermediário não me pôs em contato direto em nenhum momento com Flávio para planejar a entrevista. Portanto, foi um fiasco. Preparei uma palestra que supunha perguntas e respostas depois da explanação, mas tinha a duração de 1 hora, ou no máximo 1h15 de explanação e 15 minutos de perguntas. Mas o Flávio tinha suposto um programa de 2h30. Eu não sabia disso. Resultado, quando eu terminei, essa ignorância desse fato foi fatal. Flávio disse: continue, você ainda tem 1h30 de tempo. Eu caí no vazio, um profundo vazio, pois não supunha isso. E, portanto, o nosso mediador deveria ter me posto diretamente em contato com o Flávio e teremos, então, eu teria essa informação. Deste modo, uma segunda entrevista do Flávio, na qual o Jean estaria presente, foi cancelada. Eu sofri muito com isso, porque eu quero, ainda hoje eu desejo muito ter um debate com o Jean face a face. Subtítulo: quem é Javal Elam? Um intelectual de grande erudição, com milhares de admiradores. Sua fama o faz receber convites para entrevistas em programas de enorme audiência. E é aí que ele brilha como o sol do meio-dia. Produz vídeos em quantidade igual ou maior do que eu. Tem 2.600 no YouTube. Mas tem visualizações espantosas. Nós vamos agora também produzir no Instagram, onde já temos algum material. Jean é um ícone no terreno fértil do ocultismo. A meu ver, a morte de Chico Xavier, assim que eu estou analisando o papel do Jean, deixou um imenso vazio no espiritismo. E Jean, naquela época, já se vai bastante tempo, foi a pessoa certa para preencher esse vazio. Um ex-admirador seu, em um vídeo curto, revela sua frustração, pois é espírita, acompanhou o nosso erudito personagem desde o início da sua trajetória como espírita e decepcionou-se quando já disse publicamente: não ser espírita. E aí ele o deixou. Isso é um vídeo curto, né? O rapaz ficou magoado por ver uma estrela da filosofia que seguia negar seu vínculo com a doutrina de Kardec. Mas Jean foi sincero. Suas aulas, dadas em entrevistas e palestras, agora dentro de uma escola que ele criou. Parece que é UBS
Urban, uma coisa assim. É um corpo doutrinário que excede em muito o kardecismo e o espiritismo em geral. Como nós temos coisas muito semelhantes. Alunos meus dizem, professor, por que o senhor implica tanto com Jean se vocês falam coisas semelhantes? Então, meus próprios alunos acham que o Jean e eu temos bastante semelhanças. Temos, de fato. Agora, tenho respeito sincero por ele. Agora, do fundo do coração. Viu, Jean? Agora, gostaria de debatermos, né, mas com todo respeito. Ele criou a narrativa chamada Revelação Cósmica, na qual mostra, através de uma dissertação, de aulas, de respostas a perguntas, de entrevistas, o que recebe, segundo ele, de seres de universos pluridimensionais. Ou seja, multiversos com universos pluridimensionais. Então, não é pouca coisa. Eu também tenho a mesma fonte. O conjunto dessas narrativas é um corpus cujo conteúdo tem a vastidão que abrange os mais diversos campos do saber, como ufologia, mitologia, espiritismo, história e muitas outras. Quando já fala, universo gala. A história de Moisés. Aqui eu dou o link para quem quiser ver o vídeo do Jean. Vale a pena. Eu vi. Foi assim, casualmente, navegando na internet, eu tive a oportunidade de ver o Jean falando, então parei, decidi ver o vídeo. Já não tenho mais aquela hostilidade, então queria saber da opinião dele. E, para surpresa minha, encontrei-o dando uma aula em sua escola ou instituto, que tem uma aparência bastante modesta. O tema é o profeta do judaísmo, Moisés, que para os judeus é o seu Messias. Aqui dei o link da aula para que todos os meus visualizadores possam assisti-la. Está nesse capítulo ali em cima, né? Aqui está a citação. Então vocês verão, porque eu colocarei abaixo do vídeo. Vi o vídeo inteiro com curiosidade e porque o Jean evolui com a rapidez de um raio. Muda de ponto de vista sem explicação, deixando o visualizador pasmo com a sua capacidade de se adaptar a outra realidade rapidamente. Em 1 mês ou 2 meses, você tem outro Jean. Ou seja, então a relação cósmica tem um conteúdo muito flexível. E Jean se adapta a ela. Se não é ele o criador, porque aqui também fica a hipótese de que é possível que ele próprio tenha criado isso e ele atribui a seres de outra dimensão. Mas isso também se aplica a mim, essa é a mesma dúvida. O fato é que Jean dá aula sobre Moisés. Nesse caso, nesse vídeo, é esse o foco, é esse o tema. E nada mais tem a ver com aquele vídeo que assisti, onde ele dizia que nada é certeza. Só existe uma certeza, de que tudo é incerteza. Aqui não. Ele faz afirmações categóricas. Então ele explica e com sustentação bastante lógica. É uma coisa digna de ser vista. Aquele vídeo que eu assisti indignado, que era uma contradição, dizer que só tem uma certeza, de que não há nenhuma certeza. Uma frase contradiz a outra. Esse já não. Ele faz afirmações categóricas, lógicas, com discernimento, entendimento e bastante, vamos dizer assim, convencimento, uma capacidade de convencimento extraordinária. Eu já tenho desafiado, já disse, para um debate na plataforma pública, me arrependo hoje da grosseria, fui rude, o adjetivei com palavras mais do que indelicadas. Felizmente, já não guarda mágoas dos que discordam dele. Seu temperamento é avesso a qualquer traço de hostilidade. E assim, ele não guarda nada, nenhuma mágoa de mim, não guarda nenhuma raiva, admirável, né? É uma pessoa, portanto, realmente diferente. Ainda gostaria, hoje, de um debate público com ele. Não para me promover, como disseram na época seus admiradores, que eu tinha poucas visualizações, realmente tenho, e que eu, tendo um debate com Jean, teria um número imenso de pessoas visualizando. Ora, só falar sobre ele, desafiando ele, o vídeo teve 900 e poucas visualizações.
o que excedem muito as minhas orações, que não passam de 300 e poucas, no máximo 400. Só uma que eu fiz algum tempo atrás é que vai um número de 900 a 1000. Hoje deve estar até mais, porque está continuando sendo vista. Mas o Jean tem esse número em uma quantidade fantasticamente grande. 300 mil, 350 mil visualizações. Então, os seguidores dele são em um número fantástico. Isso é admirável. Mas não falo mais de um debate público com ele, embora, no fundo do coração, gostaria muito de vê-lo face a face e a gente confrontar, né, os saberes que ele tem com os meus. Para mim seria fascinante, pois Jean é um verdadeiro Monte Everest de conhecimento. Seria um teste para mim, mas um desafio arriscado. Contudo, eu adoraria. Confesso. Sem a menor hostilidade, com todo respeito, haveria, portanto, esse confronto. Um confronto no sentido de que as minhas ideias são parecidas, mas pareceram não ser. De qualquer maneira, voltemos ao foco do vídeo. Jean afirma, na sua aula, em manga de camisa, que os judeus, o Messias dos judeus, desculpa, Jean afirma, vamos refazer, que o Messias dos judeus, Moisés, está hoje reencarnado como uma pessoa comum entre nós. Somente ele sabe quem é. A afirmação vem seguida de uma argumentação cuja base principal é a Bíblia, onde há a história de Moisés que todos conhecemos. Temperada com gnose própria, porque ele não segue a gnose vinda da Pérsia ou da Frígia, admirável. Seria a classificação justa da explanação do emérito erudito. Segundo subtítulo, sustentação da narrativa. Já o dissemos basicamente. São duas colunas que sustentam a narrativa de Jean. A narrativa bíblica e suas fontes gnósticas recebidas dos seres, segundo ele, muitíssimo evoluídos que habitam a anos-luz de distância da nossa galáxia. Vez por outra, sai da visão judaica de Moisés com argumentos variados e usa mitos e a sua gnose. A sua gnose, que é diferente da gnose frígia. O sumário da aula ministrada por seu gênio e azar reencarnação de Moisés. Essa é a súmula. Então ele fala que Moisés teve várias reencarnações, como por exemplo foi Maomé, e hoje está reencarnado, foi Ramsés II, foi Merneftá, faraó Merneftá, e assim ele vai alinhando as reencarnações de Moisés. De uma, vamos assim, ousadia admirável. Eu não concordo, mas não posso deixar de admirar, né, a sua ousadia e a coerência com que ele faz essa dissertação. A começar pela história da criancinha, colocada num cesto que vai pelo Nilo até chegar ao palácio, onde a princesa tem sua praia particular e se encanta com a criança. Aí fazemos o primeiro reparo. Segundo a narrativa bíblica, Moisés é colocado num cestinho com betume, e o cestinho é colocado no Nilo e chega até as mãos da princesa, que é irmã, no caso, a dúvida se é irmã ou filha, do faraó. E aí fazemos um reparo. Conta a dissertação do mestre Jean. Todos os eruditos, todos sem exceção, afirmam que este fato é um plágio da vida de Sargão da Cádia, Sargão Grande, o fundador do Império Caldeu. O primeiro rei dos reis da história. Antecede o Império Egípcio, antecede o Império Chinês e todos os outros. É o primeiro império do mundo. O primeiro imperador, portanto, chama-se Sargão Grande. Funda a dinastia dos Sargônidas. Já dissemos isso em outros vídeos. Então, Jean despreza a história, com H, e defende o agiógrafo, que é assim o nome do escritor bíblico, erudito. Temos o direito de escolher nossas fontes. Portanto, não vai aqui nenhuma censura de minha parte ao que já escolheu. Outro subtítulo. Consultando outras fontes. Judeus eméritos
como dois que eu leio muito, David Rosenberg e Harold Bloom, críticos literários, peritos na língua e cultura hebraica, escreveram o famoso livro de Rota, que aqui nós estamos dando para vocês, né? É um dos meus livros de cabeceira, onde eles dizem que Moisés, então, não é nada daquilo que a Bíblia fala. E eles próprios traduzem o livro do autor Javista, que é onde está a história de Moisés. Temos outro Próspero que nos oferece dados muito importantes sobre o criador do povo judeu, Eduardo Surré. A sua volumosa e respeitada obra, esse é historiador por profissão, Eduardo Surré, Os Grandes Iniciados. É um capítulo intitulado A Sociedade do Patriarca Monoteísta do Deserto. O respeitado historiador nos dá um Moisés diferente do que a Bíblia e a religião judaica retratam. Moisés, segundo Surré, foi um sacerdote egípcio, cujo nome verdadeiro era Osasif. Aqui nós damos o livro de Surré, a capa do livro. O Grande Iniciado, da Surré, editora Elos. Indo a fontes mais precisas, no livro do arqueólogo Sir Charles Mason, A Bíblia diz a Verdade, é outra fonte, editado por Tatiaia, a arqueologia acata um documento do historiador egípcio Maneton. Aqui nós temos agora o quê? Maneton, historiador egípcio, fala de um Moisés que também não corresponde à Bíblia. Portanto, não apoia a fonte principal de Jean. Então, segundo Maneton, historiador egípcio, vamos repetir e vamos enfatizar. Moisés teria sido, segundo um papiro encontrado pelo professor Dr. Langdon, que é antropólogo e arqueólogo, famosíssimo, na antiga cidade de Hashamra, perto da Babilônia, está confirmado, né, o nome egípcio do Messias dos Judeus. Então aqui nós damos o livro, a Bíblia, se é verdade, que tem muito conhecimento. Então fica confirmado, segundo também agora C. Charles Mason, que Osasif, cujo significado ele dá, Osíris o protege, de fato o príncipe egípcio, portanto não era hebreu, não era judeu. E tinha como irmão Ramsés II, irmão de sangue, ambos filhos de Sete I. E temia, apesar de ser mais novo, Moisés ser mais novo do que ele, mas o Egito não tinha a lei da primogenitura. Ou seja, o filho do faraó, os filhos, ele podia designar como sucessor seu no trono aquele que ele quisesse. E Moisés era mais inteligente e mais, vamos dizer assim, útil ao trono egípcio do que Ramsés. Então, Ramsés o teme. Isso fica aliviado quando Moisés pede uma audiência ao faraó, Sete I, e pede permissão. O Jean diz que o faraó é Menestá. Então já trago uma discordância aqui. Mas essa discordância, os historiadores também, ninguém sabe quem foi o faraó ao certo na época de Moisés. Mas Moisés então pede ao pai para ingressar na fileira do sacerdócio, deixar a aspiração do trono e ser apenas um sacerdote. O pai, decepcionado, triste, acede. E Ramsés fica feliz, porque o trono do Egito não tem mais outro concorrente. E Ramsés antecipadamente se vê sentado com o faraó egípcio. Sua maior missão. O Dr. Langdon vai mais longe. Nos livros oficiais sobre migração, vejam bem, nos livros oficiais, livros papiros, né? Sobre migração, Osasif negocia o trono com Ramsés. Pede abdica do direito de herdar o trono e pede 1/3 da população pobre, chamado Felás. Não havia escravidão. Era apenas empregado de baixa categoria. Então a Bíblia erra aí porque os judeus se colocam coitadinhos, porque foram escravos durante, não sei quantos, 400 anos no Egito. São Felás, uma população pobre que ainda hoje existe.
os dois irmãos, então, assinam um acordo, ambos satisfeitíssimos. Olha, gente, isso, Dr. Langdon, é respeitadíssimo. E essa narrativa é feita no livro A Bíblia Diz a Verdade, vou repetir, editado por Itatiaia, e escrito pelo arqueólogo, também doutor, Sir Charles Manson. Sir! Portanto, o título já o deixa numa posição de respeito. Bem, o resto da história, que nós deixamos aqui aberto, é dita no livro A Invenção do Povo Judeu, escrito pelo emérito professor judeu Shlomo Sanders, professor de Sociologia e História na Universidade de Tel Aviv, o qual afirma que o libertador dos judeus, assim colocado na Bíblia, convidou todos os felatos de qualquer etnia, ou seja, não lhe importava o país de nascimento. Isso destrói a pertença existência da nação judaica. É muita ousadia também. Aqui temos nós ousados, colocando em seu lugar uma nação de vários povos que se misturam com o Brasil. Temos de tudo, né? No sul, italianos e alemães, as colônias, em São Paulo, japoneses, chineses, em suma. Shlomo Sanders, a gente Shlomo é Salomão Sanders, então, é editor livro e é professor na Universidade de Tel Aviv. É judeu e deve ser uma fera na cultura hebraica. Esse livro está na praça e nós aqui damos ele para vocês aí, né? Então, cabe aqui a capa do livro. Li o livro e realmente ele convence, porque coloca em seu lugar uma nação como a nossa, a brasileira, com vários povos mixados. A tese abalou os alicerces do judaísmo tradicional e nos permite duvidar da suposta reencarnação de Moisés, hoje, como Jean coloca. Porque, então, seria um homem extremamente liberal e estaria hoje, então, como sendo não um homem comum no meio do povo, mas a sua admiração e o seu afã de liberdade o colocaria numa posição política de destaque, sem dúvida nenhuma. Então, aqui eu coloco a minha proposta, mas duvidar não é negar. Minha pergunta é se a hipótese de Jean não seria mera divagação. E você, o que acha? Qual seria a sua posição? Apoiaria a nossa? Ou se acha que, então, o Jean teria razão e Moisés hoje estaria andando pela rua, né, simplesmente vestido como qualquer pessoa? E assim, deixo aqui em aberto a sua opinião e a sua discussão. Aqui abaixo nós temos espaço para comentários e o nosso canal democrático você pode colocar, né? Além dos nossos vídeos, nós temos 2 cursos, um particular e você tem a sua aula cara a cara comigo, face to face. É mais caro um pouquinho. E agora vamos criar um outro, terminamos há pouco tempo a Alquimia como Escola de Mistérios, que foi um sucesso, e agora vamos começar um segundo curso grupal. Esse é barato, porque a mensalidade, já que são o primeiro, nós começamos com 43 alunos, mas só 10 terminaram. Todos os 10 satisfeitos. Então, vamos abrir as inscrições, estão agora abertas as inscrições para o nosso novo curso, que foi o primeiro que eu fiz, sistematizei, que é Tarosofia. Marca registrada. Ninguém pode dar esse curso no Brasil. No estrangeiro pode, porque a lei de direitos autorais só vale no Brasil. Então aqui, eu registrei o meu curso, ninguém pode fazer o mesmo curso. Mas até um aluno meu, de quem eu gostava muito, foi magoado comigo, porque queria dar esse curso com modificações. E eu disse, não, se você quiser fazer como eu o fiz, permito. Mas ele fez uma demonstração de uma parte e eu não concordei. E eu proibi. E ele respeitou. Ficou magoado, não respeitou. Então, minha gente, assim, né, há um aluno que perguntou, o senhor duvida do Jean? E o Jean é uma pessoa humilde, é uma pessoa de fato, não guarda rancor, é uma pessoa excepcional, especial, e
ter um conhecimento fantástico, tudo isso é verdade. Mas isso não significa que eu não possa duvidar, porque, né, a dúvida é metódica, né? Platão diz que o homem que deixa de perguntar por que deixou de ser homem, a sua essência é exatamente isso. Porque a nossa inteligência quer saber sempre por quê. Por quê, por quê, por quê. Em criança, na média dos 7 anos, a criança enche as medidas, entre outra coisa, dos adultos perguntando por quê, e vem um porquê atrás do outro, até que você chega e diz assim, porque sim. E a criança fica sem saber o que fazer. Porque você não pode responder ao encadeamento de porquês que vai ao infinito. Né? Mas eu acho isso bonito. Então, vamos aqui anunciar mais uma vez. Estão abertas as inscrições para o nosso novo curso. A jornada arquetípica dada há 27 anos atrás. Mas é lógico que não vai ser o mesmo curso. Né? De lá para cá, nós aprendemos muita coisa. Então, se você gostou, se me honrou assistindo até o final, então dê o seu like, o seu joinha, né? E veja o vídeo todo. Não salte, porque às vezes coisas que você pula são importantes. Né? E assim você me honrará, eu terei visualizações, porque é necessário. Se não tiver visualizações, não interessa fazer esse vídeo. Estou falando do vazio. Ou só para amigos. Entendeu? Então aqui ficamos e prometemos que vamos procurar temas do interesse de vocês, porque os dois últimos não interessam muito a vocês. Falando sobre assuntos que não tiveram muitas visualizações. Mas eu acho que esse será bem mais isso. Até o próximo vídeo, né? Saudações calorosas a todos e como dizia Beren Suede, porque cavalo não desce escada. Até a próxima.